Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Eu coloquei um vídeo aí, o último agora, né, pessoal? E muito legal, né? O retorno aí, tá? Eu fico muito feliz por isso, tá certo? Durante muito tempo, tá, pessoal, eu caminhei sozinho, tá? Infelizmente. Porque, de verdade, assim, é muito complicado, né? Porque você traz uma coisa nova, né? E a pessoa não consegue compreender, né? E duvida ali, de novo a palavra, vamos ler a Bíblia, tá? E é isso, cara. As pessoas não acreditam, né? Mas, como eu digo sempre, ao bombeiro não é dado o direito de desistir quando todos desistem. Nós corremos para proteger. E é isso. E é impossível, né, cara, você viver, né, tantos anos dentro dessa instituição, né, tão querida, tão amada, e você não absorver, né, esse sentimento coletivo. E é por isso que causa tanto problema, tá? E é isso. Então tem que aturar, meu camarada. Né? Sem agressão, tá? Porque Teodoro tem uns probleminha de saúde aí, tá? E aproveitando essa questão aí da avaliação do Tribunal de Contas do Estado, né? Vamos rever a minha reforma. Teodoro, vamos rever, né? E arrastar o comboio, tá? Porque eu penso assim, tá? Eu de antemão aí já agradeço, tá? A todos os que vão aí, né, de algum modo participar, né, de tudo aquilo que eu produzi aí no âmbito administrativo, né, para os bombeiros e para a polícia militar, por exemplo, o contexto aí da promoção das praças, né? Eu já agradeço de antemão o esforço coletivo aí de todos que terão acesso a esses documentos, tá? Agradeço, tá? Porque é um esforço coletivo, tá? A gente promover a implementação dessa desjudicialização no âmbito do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, né? No estado do Rio de Janeiro é complexo, Teodoro, mas é plenamente possível, tá? E a legislação ampara. Então nós temos que aplicar a lei, tá? A gente não pode aplicar resolução do comandante, resolução do secretário, portarias, tá? Instrução normativa, isso aqui não dá para fazer, tá? Teodoro, não dá para fazer, tá? E aí, de novo, afirmo, eu fico olhando ali, é difícil eu acessar a internet, tá, pessoal? É isso. E em relação aos inscritos do canal, pessoal, eu agradeço muito, tá? A confiança de todos, mas entenda, cara. O pessoal fica, Teodoro, libera os comentários. Não, cara, porque a quem eu devo satisfação, eu já dou. Que é a Deus e as obras que eu tenho feito. Então eu não tô preocupado com isso, tá, cara? Porque é isso. É a mesma coisa o cara fazer devocional, né? O cara ler a Bíblia e não aplicar, não adianta nada, pô. Eu gosto muito de uma pastora, o nome dela é Raquel Lima. Caramba, senta pra assistir, cara. E refaça seus passos, tá? Porque o Teodoro não julga ninguém, tá? Foi o que eu falei. Eu não me incomodo de você aí, procurador do Estado, desembargador e toda a galera ganhar o que vocês ganham. Mas sacanear bombeirada e poliçada não pode, pô. Aí não vai dar, cara. Porque, caramba, como é que é isso? O pão é pouco, então tem que dividir, cara. De novo a Bíblia. Você aí que não quer, meu camarada, encare o texto bíblico, então, como um projeto aí didático. Caramba, vai te ajudar muito. E se você seguir de fato o que está aqui, caramba, nós teremos com certeza uma sociedade muito melhor. Por exemplo, você dizer assim pra mim, pô, Teodoro, é complicado essa questão, né? Porque política pública, caramba, é público. O nosso grande problema é o seguinte: a gente entender o público como de ninguém. Não, o público é de todos. Dinheiro público, os recursos, né, as políticas públicas, é isso. Porque é isso que diminui a violência, é isso que torna a vida, né, das pessoas melhor, cara. Aí você, né, vai lá e vai falar sobre... Eu vi ali um vídeo, né, falando sobre recomposição salarial e ação direta de inconstitucionalidade. Aí fica difícil pra mim, pô, porque foi o que eu falei, tá? O militar chega pra mim e ele estuda, né, porque ele sofre, tá? A advocacia, o cara sofre. E aí eu respeito, cara. Mas quando você vê ali que não é bem isso, né? Aí eu fico muito irritado, né, cara? O cara falar com verdade, né, de algo que não conhece. Não, 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 cara. Porque ele tá invadindo a quadra da advocacia e a minha postura deveria ser de qualquer colega advogado. É isso, cara. Então eu não sou o inimigo mal a ser abatido. Não, 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 cara. Eu tô arrastando o comboio e eu espero de verdade, né, contar com o apoio e a proteção da UABRJ. Teodoro. É isso, tá? Porque eu tô na quadra certa. Eu estou na quadra certa, tá? É isso. Então é o seguinte, cara, você buscar ali, né, resolver de um modo administrativo, né,
E entenda, não dá para fazer isso, né? Respondi algumas pessoas, não dá para você fazer isso, né? O militar, o advogado e a procuradoria lá e o comando da PM do bombeiro. Não dá para fazer isso não, pô. Não dá não, cara. Até porque isso não é possível, porque nós temos uma coisa chamada direito público, tá? Normas de ordem pública. E não tem desenrolo, pô. E o desenrolo que tem, tá? É buscando esse ideal de desjudicialização, né? Olha, TJ e todo o sistema de justiça do Estado do Rio de Janeiro, OAB-RJ e todo mundo, tá? O que significa você postar um vídeo, tá? Convocando as pessoas a questionarem individualmente, tá? A recomposição salarial no Estado do Rio de Janeiro. É ou não uma litigância predatória às avessas? Às avessas. Porque o que eles estão fazendo é isso. Você está estimulando uma litigância predatória às avessas, porque você vai lá e fala que a pessoa tem que... Não tem como, cara. E não tem ADI, tá? Caramba, meu camarada, aí fica difícil pra mim, tá? Major Luigi falando sobre isso, Sargento Portugal, meu caro, fica difícil, cara. Porque, caramba, eu me sinto convocado, porque isso vai me afetar, pô. De novo afirmo, não tem como fazer isso, tá? Não tem, cara, porque a lei que cria o sistema de proteção social militar temporário, tá? A própria recomposição salarial é inconstitucional, cara. Inteira. Meu Deus. E aí você não faz a discussão de um único artigo, de um parágrafo de um artigo, se ela inteira é inconstitucional. Vamos estudar cláusula aberta? e essa inconstitucionalidade por arrastamento. É isso, cara. E não é porque você não falou que o Supremo não vá se debruçar, cara. Eita, Teodoro. Cara. Não é o guardião da Constituição? E mais, meu camarada. Opa, gente. É isso que eu falo, né? Por isso que o Supremo, né? O Supremo, né? E nesse sentido o STJ, como que vira uma corte constitucional, né? E cumpre a missão da Constituição se você vê esse tipo de coisa, cara. E é isso, e no final desse montão de ação aí, tá, o Major Luigi e Sargento Portugal, infelizmente, meu camarada, é isso. No final de tudo isso, tá, vai dar improcedência, tá, e aí o que vai acontecer? Não em relação ao ADI, tá, mas em relação a essa recomposição salarial você buscar, né. Vai dar no final, tá, que você vai perder. Meu camarada, e aí, né, você vai ter que pagar o honorário de sucumbência. Vocês falaram isso? Então o camarada Teodoro tá te contando aqui, cara. Tu vai perder, tá? E vai colocar... Então cuidado quando for colocar o valor da causa, né? Tem que pensar direitinho, tá, cara? Porque senão depois eles ainda vão ganhar. Então qual é o interesse de você convocar, né, o bombeiro e o policial, o servidor público, para promover demandas individuais para tratar sobre recomposição salarial? Fica a dica aqui, meu camarada. Você aí que não entende, tá? Corre e vai estudar, cara, porque tá ruim. E está pesado pra mim, Teodoro, que eu também sou reformado, meu cara. Tá pesado pra mim, cara. Então corre aí, dá teu corre e vai ler. E vê quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto, cara. Leia, né? Meu Deus, o que é isso, cara? Tema que fala, eu acho que é o 121. STF, ministra Carmen Lúcia, eu acho que é o 121, cara. Que vai cuidar, né, do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Tá ruim, tá? Porque o parágrafo 3º do artigo 142, tá, da Constituição Federal e as alterações no 42 foram introduzidas por uma emenda constitucional, tá? A gente tem que questionar a emenda constitucional 3, a gente tem que analisar 18. Eita, Teodoro, mas o que tem é isso. Então tem hoje esse negócio aí, né, de parágrafo 3º, tá certo? De parágrafo 3º no 142 da Constituição Federal, inciso 10, né? Não é isso? Teodoro. E vai dizer o que lá? Remuneração, cara, lei do ente federativo. A lei, não é isso, cara? E recomposição salarial é o quê? Teodoro, é remuneração, né, cara? Promoção, né? O que fazer com isso, cara? Se é remuneração, meu camarada, de policiais e bombeiros, lei complementar, cara. Faça essa análise, tá, policial aí, bombeiro? Artigo 42 da Constituição, parágrafo 1º, tá? Teodoro, Cumulado com 142, parágrafo 3º, inciso 10, tá? E quando entra no Rio de Janeiro, 118, parágrafo único, inciso 9.
Lei complementar, astuto. Lei complementar. E o que é a lei que fala sobre remuneração? Essa lei de recuperação aí, de reajuste aí. Meu Deus, cara! E aí, não dá pra passar pano, cara. Não dá, tem que derrubar inteira, pô. Teodoro, tem que derrubar. Mas quem é o legitimado pra fazer isso, cara? Caramba, meu camarada, quem vai fazer isso? Não tem como, pô. Porque, meu Deus do céu. E aí você ainda estimula uma litigância predatória às avessas, cara, provocada pelo Estado, porque você aí, procurador, toda a galera, tá certo? O governo do Estado e a LERJ, vocês estão, né, lesando no atacado e indenizando no varejo. E vocês postergam os conflitos, suspendem os conflitos, e aí o bombeiro e o policial e o servidor que se lasque. E aí vamos avaliar, cara, essa questão do Tribunal de Contas. Teodoro cara, fica ruim pra mim, pô. E aí você agora, né, como eu falei pra vocês, o último comandante-geral, Leandro Sampaio Monteiro, está acumulando ilicitamente, tá, um cargo em comissão, tá, no gabinete do vice-governador, né, Thiago Pampolha, não é isso? Que agora vai ser indicado pelo governador Cláudio Castro a ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. Mas o que fazer com isso? Então você, hoje, meu camarada Thiago Pampolha, né, não é isso? É vice-governador, mas você tem no teu gabinete um ex-comandante e secretário de Estado que ficou 4 anos acumulando ilicitamente cargo de secretário e comandante dos bombeiros. E aí não tá bom ainda não, cara. O cara fica adido a DGP. Olha isso, cara. Ganhando o salário, a remuneração como bombeiro da ativa e acumulando ilicitamente como cargo em comissão no gabinete do vice-governador. E você, meu camarada Cláudio Castro, governador excelentíssimo, indica ele para o Tribunal de Contas. E o que fazer com os questionamentos do Teodoro Chagas, doutor advogado? É isso, cara. E acompanhar bonitão o que tá acontecendo. Porque, caramba, cara. É isso, pô. É isso, cara. Vamos olhar, tá? O regimento interno da LERJ. É isso. Olhem o regimento interno, por exemplo, quando vai falar sobre emenda à Constituição do Estado. Caramba, fica ruim pra mim, pô. Não é sessão, não. Quando você vai mudar, né? E tem aquela sacanagemzinha, né? Desse impedimento temporal, né? Então não conseguiu aprovar ali uma emenda, né? Aí não é no finalzinho lá, tá? O alerge não é só sessão, não, tá? Quem tá entendendo. É isso aí. Vocês têm que escrever lá, tá? No regimento de vocês interno. Sessão. Você tem que escrever lá, tá? Sessão legislativa, tá? Porque é sessão, mas qual sessão que você pode revotar uma emenda? Será que isso aconteceu em 2021? Teodoro, cara. Olha o que vocês estão arrumando, pô. Teodoro. O que fazer com isso, cara? Aquele montão de comissões, o que tá acontecendo? E aí vocês entendem a minha dificuldade? É essa, cara. Porque o Tribunal de Contas, aí você vai indicar, e aí vamos fazer o comparativo, cara. Vamos fazer o comparativo do Tribunal de Contas na Constituição e o Tribunal de Contas na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pra vocês entenderem, tá? Até essa questão, aí são 7, né? São 7. Aí 4 da Assembleia e 3 do governo. Tá batendo essa conta? Fica a dica aí, cara. Tá batendo essa conta? Então, são 7, né? São 7 conselheiros, não é isso? E aí 4 são ali indicados pela Assembleia e 3 pelo governador. Tá certo isso aqui, gente? Tá certo isso aqui, cara? Mas aí olha a situação. Aí dos 4 aqui, você tem maioria na Assembleia, porque eles brigam para ter isso, né? Tem que ter alguém que representa a gente, tá? Aí você tem, olha a maioria, cara. Você tem maioria no Congresso, né? E na LERJ, o que tá causando para você, policial e bombeiro? Porque aí, olha isso, cara. E quem é o Tribunal de Contas? Epa, Teodoro. É isso, cara. É difícil pra mim, é ruim de pegar com a mão, cara. É ruim. E você tem todas essas mazelas, pô. E o que fazer com isso, Teodoro? Cara, tem que devolver muito dinheiro. Não tem recuperação fiscal, tá? Não tem, cara. Não tem porque não pode. Então você tem que dividir. A recuperação fiscal é a recuperação pra todo mundo, pô. Porque todo mundo se lascou, todo mundo se lascou junto, sou sua família, tá? E o dinheiro é nosso. É isso, cara. Aí é um quarto com ar-condicionado, né? Então os camaradas estão todos dentro do quartinho com ar-condicionado e você aí com sol na cabeça, bombeiro policial, pessoal aí, servidor público. É isso que tá acontecendo, cara.
O que fazer com isso, cara? E você vai lá, cara, fazer uma ADI, que loucura! Não, faz a representação de inconstitucionalidade, tá? Representação de inconstitucionalidade, tá? Ao TJ, cara. Teodoro, e vamos ver o que vai dar, pô. Não tem essa não, pô. Vai estar pensando já na próxima eleição, problema seu, cara. Dá teu jeito aí, pô. E grã do mesmo modo, não tem essa, cara. É aumento, pô. Não é aumento. Para de maluquice, é aumento. E todo mundo sabe disso, pô. E vai dar ruim. Vamos pegar o salário lá. Quanto tá ganhando o desembargador do Rio de Janeiro, tá? Desembargador do TJ, juiz de direito, pessoal da Justiça, pessoal do próprio Legislativo, Procuradoria, dentro da Alerj. É o que eu falei pra vocês, cara. Essa ideia de Procuradoria do Estado enquanto uma autarquia, cara. Caramba! Aí vocês jogam luzes e depois não adianta correr, cara. Depois não adianta correr não, tá? Quero que vocês leiam essa resolução, tá, pessoal? 350, de 27 de outubro de 2020, cara. Poxa vida! E aí você joga... Olha o que tá acontecendo. Isso aqui cabe reclamação ao CNJ, Rio de Janeiro, tá? E cada um que lute, cara. E eu, Teodoro, sou assim, ó. Eu não quero mal de ninguém, tá? Então eu faço isso mesmo. Eu resolvo ali reduzir os danos. Então eu tenho que falar alguma coisa, eu vou falar, e você que se vire aí com o MP, tá? E com a justiça, é problema seu. Eu sou advogado, não sou promotor de justiça, tá? Essa vibe aqui também não quero morrer, tá? É esse papo aqui mesmo. Se o MP não tá fazendo, eu que sou advogado, não, meu camarada, mas eu vou jogar na tua mão, o bastão é teu, tá? MP. E aí, se o MP não te denunciar, é problema de vocês, tá? Eu sou advogado. Mas aí você vai lá, cara, e joga documentos para dentro do processo, cara. Processo criminal, cara. Qualquer obra de direito militar, direito penal que você lê aí, caramba, que loucura! Isso é uma ofensa gravíssima ao exercício profissional da advocacia no âmbito do direito militar, cara. Você chegar ali e jogar documento para dentro de um processo criminal, pô. E de novo, cara, de novo o estatuto da OAB, é a OAB que tem que resolver, cara. Essa coisa de mandar e-mail para juiz, cara. Caramba, o que é isso? Isso é uma questão que está acontecendo individualmente com o profissional advogado, mas que atinge a coletividade de advogados no Rio de Janeiro. E para isso serve a OAB. Então não vai ter jeito, tem que brigar com um colega camarada. Não vai ter jeito, para brigar dentro de casa. E aí você vai... Não. É derrubar, tá? Tanto a lei que fala sobre a recomposição salarial, tá? Militar temporário, cara. O que é um militar temporário? A Constituição do Estado não permite que você faça isso, pô. E não tem conversinha não, pô, tem que resolver. Militar não pode, cara, ser temporário no Estado do Rio de Janeiro, porque a Constituição do Estado não permite. O Estatuto da Polícia Militar não permite, do Bombeiro não permite. É isso, cara. E em relação à promoção, é o seguinte, eu agradeço de antemão, tá? Todos aqueles que vão participar desses processos administrativos, tá? É isso, cara. Agradeço de antemão e eu vou trazer a minha singela contribuição, tá, cara? Como um acadêmico, né? Um estudioso, quanto mais, do direito militar, cara. E eu espero de verdade que ajude todo mundo, pô. É isso, cara. Você entende aí, o profissional, advogado e colegas aí? É isso, cara. Porque direito militar, cara, é um troço muito louco, porque é um direito que reflete na tua vida, da tua família, cara. Então é sobre isso, pô. E a minha contribuição é acadêmica. É isso, porque a questão dos caras é coletiva. É isso, pô. E eu quero muito que vocês olhem, tá, essa resolução que vai cuidar, né, sobre essas... Estabelece diretrizes, tá? E procedimentos sobre a cooperação judiciária nacional entre órgãos do Poder Judiciário. Aqui nós temos um problema central, tá? E outras instituições e entidades. Caramba, isso é muito sério, pô. Então a gente tem que ajustar, tá? Porque senão tem que rever isso aqui. Porque aí usa isso aqui, cara, para fazer na auditoria da Justiça Militar, ó, aí manda pro e-mail e de lá entra no processo, mas tá respondendo a qual expediente. Como que funciona isso, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? O que fazer, meu caro? É isso, pô. É isso, tá? E aí você vai ler a fundamentação, né? A fundamentação para mim já... Desculpe aí, que cheguei agora, tá? Mas a fundamentação para a edição dessa resolução para mim já é um problema. Porque ela tá dentro do CPC, cara. Então quem deveria ter feito ali a legislação para cuidar do que tá ali dentro e fazer uma regulamentação inicial, né? Caramba, Theo, cara... Congresso Nacional, cara. Teodoro, caramba, cara. Olha o que está acontecendo, pessoal. E aí você tem essa cooperação, mas a cooperação tem que vir no sentido, cara, de trazer, né, você resgatar a dignidade da justiça, cara, e garantir direitos fundamentais, porque os três poderes, os três filhinhos, tá? Executivo, Legislativo e Judiciário, eles só existem, eles não são um poder em si. Eles servem para garantir o teu direito policial e o meu bombeiro, da sociedade. É isso, cara.
É isso, pô, direitos fundamentais. E aí você usa uma resolução dessa, vamos ver o que o CNJ vai dizer das práticas do Rio de Janeiro. E aí você vai usar isso aqui, cara, para fazer tudo o que vocês estão fazendo. Entra com o documento dentro do processo, e aí o procurador do Estado fala, vai pro desenrolo com a juíza. Epa, pessoal, o que é isso? E vamos ver o que vai dar. Pô. Antes você tinha, tá, a recomendação, antes era uma recomendação, CNJ 38 de 2011. Depois virou resolução 350, deu uma melhorada, né? O que fazer com isso, hein? Aí você tem essa resolução 350, tá? E aí você, com fundamento no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1º, dá teu corre e vai lá ler e ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto. Cara. É isso. E aí, olha o que eles estão fazendo no Rio de Janeiro. É só você entrar no CNJ e você vê lá, tá? Porque não tá cumprindo prazo, ou porque você tem algum questionamento disciplinar em relação a algum juiz, é só mandar pra lá, pô. E vamos ver o que o CNJ vai dizer. Ministério Público do mesmo modo. Teodoro, é isso, cara. E aí você tem, né, essa, considerando, ó, leiam os considerandos, pô. Leiam considerando, tá? Ó, essa situação aqui é seríssima. Considerando o princípio constitucional da eficiência na administração pública, artigo 37 da Constituição, aplicável à administração judiciária, né? E a importância do processo de desburocratização instituído pela Lei 13.726 de 2018, cara. 2018. Ditadura é bom, cara? Maioria no Congresso e na LERJ é bom? Vamos ver, cara. Vamos ver. E aí você tem, ó, ao Serviço Público Nacional. E aí você vai olhar, tem um selo, cara, de desburocratização, né, e simplificação. Caramba, então é isso. Mas não é pra isso, tá? Aí você não tem procedimento judiciário do Rio de Janeiro, Ministério Público, você não tem, tá? Eles não aplicam a Lei 5427 de 2009, que cuida de atos e processos de conformidade, tá, a essa competência concorrente para legislar sobre procedimento em matéria processual, cara. Eles não cumprem as regras do SEI. E vem falar de sucumbência, vamos ver, pô. Não tem, cara. E mais, tá? Se você está permitindo que o governador do estado, resoluções do secretário de Estado de Defesa Civil e de Polícia faça a organização interna da polícia e do bombeiro, normas de organização, preparo e emprego. Essa organização interna, nas leis de organização básica da PM e do bombeiro, servem para isso, tá? Organização, preparo e emprego. Teodoro, e o que fazer com isso? E aí você vai por resolução, por normativa interna, você cria regimento da academia, você cria regimento da DGP, você cria regimento no Centro de Perícia Médica. Meu Deus, o que é isso? E quem é a autoridade competente, então? Então fica a dica aqui, tá? Se você tem um processo administrativo, cara, na forma do artigo 5º, inciso 54 e 55, devido ao processo legal contraditório e ampla defesa, você tem que cumprir, tá, o princípio inaugurado pela Constituição da processualidade plena, que não foi negado ao bombeiro ou policial. Tá certo? E quais são os elementos do ato? 2 são fundamentais, pessoal. Competência e forma. Meu Deus, o que é isso? E você não tem. E agora fica aí, MP. MP, tá? O que fazer com isso, com todos os processos no âmbito do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, se você não está respeitando nos atos dos comandantes, tá, a forma e a competência. Porque quem está estabelecendo a competência? Se você vai na base, cara, a lei de organização do bombeiro e da PM não existe. Você tem que aplicar lá da década de 70. Teodoro, cara. Então você tem um julgamento de um processo, eu quero ficar quieto, cara. Você tem um julgamento de um processo administrativo por uma autoridade incompetente, porque quem te deu competência para falar, para expressar, enquanto agente público, a vontade da administração, do Estado, que não é o teu gozo, caramba, cara, fica ruim pra mim, pô. E aí você não tem nada. E dentro de casa, a discussão vai ser essa aqui, comandantes da Polícia e do Corpo de Bombeiros, Rio de Janeiro, tá? É já isso aqui. Teodoro, a gente vai publicar, né, no DO para estabelecer a competência. E quando você delega a competência, por exemplo, a DGP, meu Deus, ao comandante da DGP, ela tem que ser bonitinha, tudo que ele pode fazer, tá? E o comandante geral responde junto com ele.
Teodoro, vamos correr no regulamento disciplinar, por exemplo, para ver isso aí. É legislação de militar, não de paisano não, é militar. Então vamos no regulamento da PM do bombeiro e vamos ver aí o que vai dar. Porque você delega competência no âmbito do militarismo, não é como no paisano, tá? Quer ser militar? Então vamos ser militar, pô. Se você delega competência, você guarda, tá? O dever de fiscalização, tá? E responsabilidade pela delegação de competência no âmbito do direito militar não vem com esse papinho de segredo deliberado aqui não, tá? Teodoro, cara. Para falar vídeo, Theo. Para falar a verdade aí, Theo. Cara. Porque no militarismo é essa parada aí. Pode perguntar para qualquer doutrinador. Pergunta aí, pô. Cara. Quando você delega competência, no âmbito do direito militar é outra parada, pô. Você tem o dever de fiscalização e responsabilidade sobre a delegação de competência. Escolheu mal, né? Meu Deus, o que fazer com isso? Aí você vai publicar no DO que você está delegando competência ao comandante da DGP para analisar, por exemplo, em primeiro julgamento, né? Então nós temos no administrativo, pessoal, o duplo grau de conhecimento no âmbito administrativo, tá? E eu vou buscar isso, tá? Ó, Paulo Otero na veia, tá? Professor Paulo Otero, tá? Jorge Miranda, tá? Germana de Oliveira Moraes, tá? É isso. Eu vou dentro de casa, pô. E eu quero, tá? Esvaziar o princípio, tá? Da decisão administrativa prévia. Mas como é que eu faço isso se eu não consigo fazer um processo na forma da lei? Porque não tem lei. Uau! É isso. E aí não adianta correr para publicar no DO e dizer o que o comandante da DGP vai fazer. Como que entra na estrutura da corporação um procedimento, por exemplo, como a promoção dos policiais aí das praças de 92. Quem vai fazer isso? Falar sobre reforma? Chegou a hora, pessoal. O que fazer com isso? Promoção por bravura? O que fazer com isso, cara? Cara, o que fazer com isso, tá? Não é requerimento, não. É processo administrativo. E você tem que ter a primeira decisão, tá? E o apelo, que é o recurso, o duplo grau de conhecimento na administração, no direito administrativo, é o comandante geral, tá? Teodoro, cara. É o mínimo que você pode ter. Mas pro cara fazer a primeira, e todo mundo que falar no processo, tá? Processo administrativo, cara. Tem que ter competência para fazer, né? Chegar ali e dar... Não, porque vai responder por isso, pô. Quem fala, quem decide, são os comandantes. Quem que pese não ter informação jurídica, em razão do cargo público ocupado, né? E da função daquele cargo, né? Você precisa ter essa situação aí. Que seria a mesma lógica da Procuradoria do Estado, como ocorre com o MP e a Defensoria. Porque você tem que ser formado em direito, né? Teodoro, e o que legitima a sua atuação enquanto Ministério Público e Defensor Público é o concurso. E por que com a Procuradoria do Estado está sendo diferente? Teodoro, vou bater aqui no parecer, tá? E vai ter que aturar, pô. Porque o parecer foi emitido pelo Procurador do Estado e não pelo advogado. Decida-se. Decida-se. E por que o parecer, pessoal? Porque eu consigo atingir um número maior de pessoas, inclusive ajudar a minha própria classe. Porque pega aí, tá? E vamos que vamos, pô. E aí você tem essa resolução para ficar maneiro, tá? E aí leiam essa resolução. Aí você vai lá e joga documento para dentro do processo, pô. Rapaz, o que é isso, cara? Você entra para poder pedir documento, para você fazer conselho de disciplina. Uau! O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? E aí eu quero que vocês leiam, cara, essa resolução, pô, para ver como que a gente pode, então, usar a nosso favor aí, policial e bombeiro, e eu vou ensinar no vídeo, vou dar a tese inteira, tá? Pra gente aplicar isso aqui, tá? No âmbito da polícia e do corpo de bombeiros. Iniciando o processo administrativo, por exemplo, o pessoal do mergulho. Cara, você sabia aí, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e todo mundo, sociedade, que o mergulhador, cara, do corpo de bombeiros, não tem uma gratificação específica? E a gente não sabe o que faz, né, esse montão de dinheiro do Funesbom, mas o camarada não tem uma gratificação específica para o pessoal do mergulho. E mais, tá? A gente tem que entender qual vai ser essa gratificação para eles, porque no meu entendimento é o seguinte, mete no grau máximo de insalubridade. Eita, Teodoro, igual raio-x, e fazer perfil profissiográfico imediatamente de todos os mergulhadores do estado aí do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiro. Tem que fazer, pô. Camarada, fazer bonitão, cara. E fazer o assentamento do cara todo maneirão, porque se o cara tiver uma doença, né, tem que ir lá e dar tudão que eles têm direito. E mais, tá? Mergulhador, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, tá?
Não tem legislação, meu camarada, vamos fazer analogia, né, com a legislação aí que cuida lá na CLT, tá? Rapaz, vai dar ruim, pô. Tem que ser, cara. E qual é a QBMP deles? Eles ficam no bolo junto com todo mundo para ser promovido? Que loucura! Que loucura! É a mazela que eu tive que parar por conta dos caras da PM aí. É a mazela que existe, cara. Estudar a coisa da PM me causou isso. É você estudar, cara. Vamos ler uma legislação de 90 e pouco, né? Que você acaba com várias qualificações na polícia militar. Não pode fazer aquilo, cara. Teodoro, 90, acho que é 92, li muito já, né? Mas no bombeiro, por exemplo, o pessoal que entra QBM6. Cara, o cara entra cabo, mata o joga ele tudo junto. Não pode, pô. Você tá ferindo a hierarquia de disciplina. Porque o cara entra cabo, né? E ele chega a ter seu sargento junto com o cara que entrou soldado. Teodoro, O que fazer com isso, Teodoro? Caramba, é muita coisa, né, pessoal? Mas, por exemplo, o mergulhador do corpo de bombeiros, né, cara? Ele tem que ter ali para além da gratificação, tá? Um tempo de serviço menor do que o outro. Porque ele não tá na mesma condição que uma outra pessoa. Então tem que fazer isso. E em relação ao mergulhador, isso, a gente tem que fazer processo administrativo, assim como na Polícia Militar, é a minha primeira opção para tudo, tá? Questiona internamente, né? Abre a discussão, né? A gente pode fazer audiência pública dentro da Lei 5427, né? Processo administrativo, aberto no SEI para todos acompanharem, tá? E aí chamar a atuação aí dos órgãos, tá? Então, por exemplo, dentro dos processos administrativos, em relação à promoção da PEMERG, existem duas discussões que eu já terminei de fazer, né? Para questionar a Lei 5414 de 2009, que fala sobre essa questão da Procuradoria do Estado, 5414, tá? Vamos questionar, né? Fazer o questionamento incidental da constitucionalidade aí, tá, Procuradoria? 5414, tá? 5414, tá? Aí arrasta junto aquele decreto famigerado 40 mil não sei quanto, tá? Todo mundo junto, tá? Incidental, E a gente pega também, tá? A 5414, porque eu vou pedir, né? Vamos fazer o controle incidental daqueles artigos lá que estão em desconformidade com a legislação federal, tá? Teodoro, que vai falar sobre parecer normativo vinculante, vamos derrubar. É incidental, então você vai ter, né, essa aplicação desse entendimento, né, para aquele caso, porque é interpartes, né? É um controle ali difuso, não é um controle concentrado, porque o Teodoro não tem como fazer o controle concentrado, mas tem gente aí que pode e não vai fazer, né? Porque será, né? Faz aí, meu camarada deputado, controle concentrado, tá? Da Lei 5414 e da Lei 5427 de 2009. Não, Theo, vai dar ruim. Pô. E a gente resolve tudão, pô. Mas fazendo essa discussão no âmbito da Polícia Militar, no respeitante à legislação sobre o processo, né, administrativo e essa questão da Procuradoria do Estado, nessa lei maluca aí 5414 de 2009, tá? É isso, cara. E aí vamos começar a criar essa jurisprudência aí no Estado do Rio de Janeiro e vamos ver o que vai dar, pô. Teodoro, Porque estudar processo civil é isso. Você pode entrar ali no judiciário para fazer só eu quero só que o juiz declare isso aqui. Pode? Vamos ver se pode. Caramba, o processo civil é sinistrão. Mas se a gente estudar, vai dar bom pra muita gente. É difícil, né, cara? Como direito constitucional, mas se a gente caminhar, a gente consegue. Tá certo, pessoal? Então vamos discutir. Por exemplo, criar uma gratificação no respeitante ao pessoal que vai para esses desastres naturais. E aí a gente tem que ver se o desastre natural ele é evitável ou não. Mas eu vi que teve uma palestra na Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, onde o enfermeiro, o palestrante é enfermeiro, tá? O palestrante que foi lá falar sobre essas questões de segurança, né, de Secretaria de Estado de Defesa Civil, há pouco tempo, tá? É enfermeiro. E como é que é isso? Olha o tema, como é caro para a defensoria. Como que você pode permitir, né, que acumule o cargo, né, o comandante acumule o cargo de secretário? Vamos relembrar o que aconteceu na boate lá no Rio Grande do Sul? Vamos ver como está sendo feito essas atualizações de funcionamento de empresas? Teodoro não fala isso, Esse código, né, de incêndio, quem está fazendo isso? Alerj, MP, quem está fazendo isso? De novo afirmo, a gente não pode permitir que o problema aconteça para depois ir lá resolver. Não, a gente tem que resolver antes. Por isso eu convoco a atuação do MP, mais como, né, defensor da ordem jurídica,
do que como autor da ação penal. Porque se tiver mais controle das práticas e do respeito ao ordenamento jurídico pátrio por parte do MP, a gente vai ter menos oferecimento de denúncia, a gente tem menos, né, o MP como autor da ação penal. Mas aí vai ter que brigar. Tem que brigar os amigos, não pode mais ser amigo. E é isso, tá? E eu não sou bobo. Eu vou deixando porque eu acho um desprestígio, mas é isso, cara. Se a causa, a competência é da auditoria, não tem jeito, meu camarada. É auditoria. E aí, que se lasque, pô. Mas de novo afirmo, tá? Pra terminar. Eu deixo a cordinha porque eu não quero mal de ninguém. A cordinha tá lá, cara, porque eu vou tirar os meus camaradas aqui do cativeiro que vocês estão colocando aí, a pequena parcelinha do CBMERG, né? Vou tirar o cara do cativeiro, tá? Do teu julgo, gozo pessoal. Mas a tua cordinha tá ali porque eu sou bombeiro e eu corro pra proteger, inclusive você, que não merece. É isso, cara. Mas é isso. E aí, depois que tiver no banco de areia, né, o pessoal aí do Jabá... Depois que estiver seguro, o Teodoro volta pra resgatar o que tá lá se afogando. Tomara que não seja grau 5 já, né? Que aí só Deus, né, pra tirar, né? Mas é isso, cara. Porque eu não quero mal de ninguém, pô. Inclusive dos que estão fazendo essas covardias aí, né? Que ouve a palavra, fala, mas não pratica. Não vou liberar no canal, tá? Os comentários. Porque pra mim não importa. Tamo juntos aqui, pessoal. Não é nenhum desprestígio, tá? Mas eu sei a qual propósito eu estou servindo. Então, pra mim, não importa, tá? É isso, agradeço aos inscritos, mas pra mim funciona desse modo. Então, vamos pro administrativo? Vamos pro administrativo. E se porventura for necessário judicializar, cara, você já conseguiu produzir o caderno probatório, tá certo? E já discutiu, né? Você já levantou esse debate, né, com a autoridade de um modo institucional, né? E vocês vão ver uma coisa muito louca acontecer, tá? Porque quando eu, Teodoro, vou à Polícia Militar, né, conversar com o comandante, não é desenrolo não, é discutir a tese que está no papel, tá? É isso. Não, porque aí, senão eu estou ferindo, tá? O princípio da impessoalidade. É isso. Não pode. Eu, como advogado, posso estar na presença da autoridade militar e dizer: Excelência, com todo respeito e deferência devido em razão do cargo ocupado de relevância para todos nós do Estado. Essa é a minha petição, inaugurando o processo administrativo. Considero de relevância a discussão, né? E o legado que pode ser deixado convoca o esforço coletivo de todos nós. É isso. E começar a discussão e convocar todos aqueles que de fato queiram o melhor do policial e do bombeiro. Não tem essa de justiça não, tá, deputado e Major Luiz? Não tem não. E Adinho não pode, tá? Tem que ser representação, tá? É isso. Então eu vou dar as teses, vamos ver o que vai dar, cara. E discutir administrativamente, não tem essa de justiça, tá? Manifestação, justiça, não, é dentro de casa. Cada um cuidando da sua família dentro de casa. Polícia, bombeiro, e é isso. Porque eu, advogado, chego ali pra fazer uma discussão com o comandante-geral da PM do bombeiro. Caramba, cara, nós deveríamos falar a mesma língua, tá? Se o comandante da PM do bombeiro fosse de fato órgão, como a lei diz, é órgão. Então não tem essa de parecer da ACEJUR para atos no âmbito da administração da PM do bombeiro se ele é órgão. É como se fosse juiz de direito. Juiz é órgão do Poder Judiciário. Conselho de Justiça é órgão do TJ? Meu Deus! Porque se é órgão, você tem que dar para aqueles oficiais... Se você diz que o Conselho de Justiça é órgão, você tem que obrigatoriamente dar para esses militares, cara, as mesmas garantias do magistrado, ainda que por 3 meses. Teodoro, que é isso? E aí eu quero mostrar para vocês aí que não conhecem o Código Penal Militar, tá? Por que isso acontece? Triste ver isso, cara. Não é para acabar com a auditoria da justiça, tá? Ou com o Código Penal Militar, porque o que a gente vai fazer com aqueles crimes que tem lá, que são específicos? Mas da forma como tá, não dá. E essas alterações que foram introduzidas em 2017 para conseguir implementar o golpe, porque foi isso que aconteceu em 2017, cara. Não vai mentir para outro, pô. Foi isso que aconteceu em 2017 com as alterações introduzidas dentro do Código Penal e Processo Penal, acho que Código Penal Militar, né? Vai lá olhar e depois vai pro quarto chorar, cara. 2017, depois 2018, tem toda essa pataquada aí, cara. Agora tem que se explicar, pô. Não é ficar chateadinho comigo, não, pô. Se vocês abrirem o Código
Eu acho que é o Código de Processo Penal Militar. Vocês vão ver que existe uma previsão, né, que diz que o cara é juiz. Mas o que fazer com isso, cara? Primeiro, Código de Processo Penal Militar e Código Penal Militar, ditadura. Os ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhe confere o artigo 3º, tá? Do Ato Institucional 16, Teodoro, de 14 de outubro de 69, tá? Combinado, tá? Com o parágrafo 1º do artigo 2º do famigerado Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. É o fundamento para o Código Penal, para o Código de Processo Penal Militar, para o Conselho de Disciplina, Decreto 2155 de 78. Caramba, cara. Aí se tu for aqui olhar, né, esse Código de Processo Penal, né, eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui para vocês poderem falar, né, mas é o artigo que você vai dizer que ele é juiz. Caramba, cara. É surreal ver isso, pô. É isso que tá acontecendo? Mas o que fazer com isso, Teodoro? Cara, a gente vai ter que resolver. A gente vai ter que resolver, tá? Então não tem como matar no peito e continuar com essa maluquice aí não, cara. De falar que ele é juiz. Que loucura! Não, cara. Não. Da função de juiz, tá? Do juiz. Função do juiz. Começa no artigo 36, tá? Do Código de Processo, né? Olha isso, tá? Código de Processo para terminar aqui. E vou ler uma palavra antes de terminar o vídeo, tá, pessoal? Mais um pouquinho. Problema seu, tá? Toda fala pra caramba. Problema seu. Problema seu, tá? Esse cara tá me cansando, tá? Mas foi bom, né? Não fui fazer meu doutorado em Direito Constitucional, mas tô estudando processo civil. Então vai dar ruim pra muita gente, é. É isso. Artigo 36, tá? Artigo 36 do Código de Processo Penal Militar, tá? O juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei, tá? E manterá a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar. Olha esse parágrafo, tá? Parágrafo 1º, no artigo 36 do Código de Processo Penal Militar, 2025. Sempre que este código se refere a juiz, abrange nesta denominação quaisquer autoridades judiciárias, singulares ou colegiadas, no exercício das respectivas competências atributivas, tá? Competências atributivas ou processuais. Caramba, cara. Parágrafo 2º do artigo 36. Escutem isso, Advocacia e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público, Defensoria e todo mundo. Tá sonhando? Não, é verdade, é isso mesmo, tá? No Teodoro brinca assim, mas é verdade, isso aqui é verdade, tá? É verdade. Artigo 36, parágrafo 2º. No exercício das suas atribuições, o juiz não deverá obediência senão nos termos legais, a autoridade judiciária que lhe é superior. Caramba, Theo. O que isso aqui tem a ver com a essência do Código Penal nessa lógica, né, de hierarquia e disciplina? Caramba, aí fica ruim pra mim, pô. Fica ruim pra mim. E aí você tem hoje essa situação aí, e o que fazer? Aí Procuradoria de Justiça, Procuradoria, né, do Estado falando sobre honorários de sucumbência? Que é isso, cara? Rapaz, é muita coisa pra cuidar, cara. E quando você não está avaliando, né? Então eu vou chegar ali e vou questionar, por exemplo, que não tem processo administrativo, tá? Então você concorda comigo que eles foram desidiosos no seu atuar porque não perceberam que não existe e isso vai causar dano ao Estado? Mas se dentro de uma revisão administrativa eu tenho um parecer da ACEJUR, dizendo que o comandante está certo, e agora esse retorno desse militar ao serviço ativo, é isso mesmo, vai gerar dano ao Estado de indenização, porque aquela folhinha que vocês colocaram para a pessoa abrir mão, aquilo não vale, porque a gente está falando de direito administrativo, tá? É direito administrativo, tá? Então é isso aqui, tá? São normas de ordem pública, tá? Professor Massal, tá?
É isso, tá? É isso, tá? Tá sempre comigo, tá? 2 obras, sempre comigo, tá? Professor Gustavo, tá? Que eu nunca sei falar o nome dele, tá? Professor Gustavo querido, professor querido prof, tá? Que não me conhece, mas caramba, o que é isso? Meu livrinho de cabeceira, tá? É esse aqui, tá? É esse aqui, tá? E esse outro camarada aqui, tá? E o que fazer, cara, se você foi lá e, epa, Teodoro, e agora causou gasto pro Estado? Porque, caramba, aquele papelzinho que a pessoa assinou abrindo mão, aquilo vale? Vamos perguntar pros doutrinadores se isso vale. Vamos perguntar se vale, cara. Vamos perguntar se você pode, cara, lançar mão do cumprimento de sentença, do que tá no Código de Processo Civil, cara, aplicar parágrafo 1º e fazer tudo aquilo ali, mandar fazer bloqueio judicial, cara. Teodoro, o que é isso, cara? Aí você entende como essa desjudicialização e todos esses procedimentos não podem ser utilizados em favor da pessoa? Tô irritado, tá, pessoal? E vamos terminar, tá? Eu quero ler pra vocês, depois de tudo que eu disse pra você, meu camarada, eu vou te dar um refrigério, tá? Vamos ler a palavra. Vamos ler Isaías, tá? Isaías, capítulo 43. Capítulo 43. Capítulo 43, irmãozinhos da Procuradoria, comandante da PM do Bombeiro, toda a galera que tá muito irritada com o Teodoro é teu irmãozinho aqui, é isso, tá? De vez em quando aparece um aí pra perturbar, né? É isso. Mas vamos aqui, tá? Vamos juntos, tá bom? É aqui. E aí você tem, tá? A Isaías, tá? Isaías, capítulo 43. Eu acho essa passagem lindíssima, tá, pessoal? Tem outras aqui, né? Mas eu acho que essa aqui é muito legal, tá? Vamos aqui pro... Eu tinha separado pra vocês, né? Eu tinha separado pra vocês, mas caramba, eu fico assim muito impactado quando eu leio a Bíblia. Caramba, é muito legal. Muito mesmo, assim, porque, nossa, eu aprendo um pouco mais todos os dias, tá? Muito mesmo. Tem vários versículos aqui nesse capítulo de Isaías, que coisa mais linda, cara. É coisa mais linda, tá? Você vê que eu, né, porque caramba, é respeito, né, cara? Que isso. Respeito. Vamos aqui, tá, pessoal? E eu quero ler assim pra vocês, ó. É muito lindo quando fala assim, ó. Vamos ver o verso 16. Assim disse o Eterno, que criou um caminho através do mar e estabeleceu uma trajetória por entre as águas impetuosas, na libertação do Egito, né? Que fez nele entrar os carros e seus cavalos, o exército e todo o seu poder, que agora jazem juntos e que nunca mais se erguerão, pois estão destruídos como um pavio queimado. É lindo, tá? É lindo. Tem uma parte do 43 do profeta, né, Isaías, né, que ele vai cuidar, né, dessa questão que eu acho que é muito importante para todos nós, tá? Porque você olha para mim, pô, Teodoro, você é sonhador. Não, não sou não, cara. A palavra ensina, tá? A palavra ensina. A palavra ensina. É lindo ler isso, tá? Eu fico assim de verdade muito, porque caramba, cara. O profeta Isaías, assim, é um troço... E é grande, né, cara? Eu comecei a fazer um estudo pelos profetas menores, tá, pessoal? Mas caramba, tem aqui passagens que são... Que fazem com que a gente pense muito em tudo que a gente tem feito, sabe? Tudo que a gente tem feito. Porque, caramba, não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu fico muito triste, sabe? Porque, caramba, a gente não precisava estar vivendo um montão de coisa que a gente vive, sabe, pessoal? E eu sozinho não consigo ajudar. Por isso eu convoco os órgãos, né? Para que façam também comigo ali, né? Essas discussões, né? É isso, cara. Leiam o verso 13. Antes que existisse o tempo, eu já o era. E ninguém há que de minha mão possa fugir. Quando realizo algo, quem pode revertê-lo? É isso. E o 16, tá, pessoal, para terminar. Eu fico muito entristecido, eu brinco assim, né, porque é complicado, sabe? Mas caramba, é o que tá acontecendo, porque as pessoas estão sofrendo hoje, tá? Com toda essa situação. Vamos terminar, tá? Com essa passagem do profeta, da Isaías,
capítulo 43, verso 16. Para você aí que não tá acreditando, cara, que a gente pode mudar. Eis que faço uma coisa nova, tá certo? Para você, tá? Eu vou te animar, para você, tá? Assim disse o Eterno, que criou um caminho através do mar e estabeleceu uma trajetória por entre as águas impetuosas, que fez nele entrar os carros e os cavalos, o exército e todo o seu poder, que agora, jazem juntos e que nunca mais se erguerão, pois estão destruídos como um pavio queimado. Acaso não recordai estas coisas, nem considerais o que já se passou? Tu não está se lembrando de tudo que Deus já fez, cara? Farei ocorrer novo milagre. Não o percebeis? Eis que trago uma coisa nova, meu caro. É isso. Criarei uma estrada através do ermo e farei correr rios em pleno deserto. É isso. Eu também não sei te explicar, cara, como que eu vejo isso. Mas não é para brigar. É isso. Às vezes Deus cega o conhecimento de um e abre a ideia de outro. E agradeça por isso, porque está abrindo a minha ideia para ajudar todos. Então pega e não tem protagonismo, tá? Porque toda honra e toda glória é de Deus, não é eu, Teodoro, sou só o cavalinho. Deus me usa aqui, cara, o cavalinho tá arrumadinho, cara. Estudei pra caramba, tá? Fiz a minha parte enquanto aí servo, tá? Estou servindo. Pode me usar. Tá? E é isso, pessoal. Acredite, tá? Acredite. Só termina quando acaba, tá? E o camarada aqui, bombeiro Teodoro Chagas, tá? Tá trazendo aí o socorro, tá, pessoal? O resgate tá chegando. E é isso. O socorro tá perto. Façam a coisa certa. Autoridades que podem. Porque o futuro depende do que vocês estão fazendo hoje. Fica a dica. O futuro de todos nós, tá? Depende das nossas decisões do hoje. Eu falo isso em relação às questões naturais, tá? De preservação da natureza e tudo mais, porque todos nós, a gente vai se lascar bonitinho, todo mundo viu o que aconteceu no Covid. Então é isso, não tem essa, tá? Se não for por você aí, desembargador, juiz, promotor e tal, pelo seu filho, pelo seu neto e por todas essas pessoas, cara. Porque não tem isso, tá? Tu não vai colocar uma tanguinha, né, cara, e vai pro meio do nada. Não, tu vive aqui na sociedade e é isso aí. E vamos dar a cada um que é seu que vai ficar bom, tá? Conto com vocês, tá? O apoio de todos, tá? Nesse esforço coletivo, tá? De ressignificação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão fardado, bombeiro e policial militar do estado do Rio de Janeiro. Agradeço a confiança, tá? E em razão da previsão contida, né? No Estatuto da Ordem, do Estatuto da Advocacia, né? Eu faço a minha entrega, né? Esse munus público do profissional advogado no âmbito do direito administrativo militar. Tá certo, pessoal? É isso. Agradeço a confiança, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço.